Tudo bem, pessoal, feliz terça-feira. Vou fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, é um enigma com o qual todos nós estamos familiarizados. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É nisso que estou pensando. É nisso que estou pensando o dia todo, porque ontem estávamos explicando para vocês. Essa espécie de coincidência aleatória, talvez nem seja coincidência, do FBI, aparentemente escolhendo trabalhar em escritórios que são meio que comandados pela realeza francesa, em essência, certo? Essas antigas famílias franco-americanas. Agora, por que o nosso FBI faria isso? Certamente eles sabiam que estavam escolhendo trabalhar em prédios que poderiam potencialmente ter alguns interesses estrangeiros. Mas então, sabe de uma coisa? Caiu a ficha. A galinha veio antes do ovo. Claro, não seja ridículo. Essa é a resposta do enigma. Risos para a história americana que nos ensinam nas escolas públicas. Os franceses ajudaram a fundar os Estados Unidos. Eles vieram e nos ajudaram a conquistar nossa grande independência dos grandes e maus britânicos. E depois? Eles simplesmente nos deixaram sozinhos? Foi apenas um ato de caridade? Tipo, estamos bem, não queremos nada em troca, só queremos que vocês sejam livres? Faz sentido pra você? Vamos. Acontece que, na verdade, e talvez você já soubesse disso, talvez eu seja apenas um americano ignorante, mas o nosso FBI foi fundado pelos franceses. Em teoria, se você parar para pensar, o FBI realmente está instalado no prédio de France em Wilmington há muito tempo. E já venho pensando nisso há muito tempo. Então, bem-vindo de volta ao Candice. Na verdade, quero começar este episódio com um comentário do episódio de ontem, porque, como vocês sabem, fizemos aquela enquete para saber se o público concordava comigo sobre meu processo, eu sendo processada por Brigitte Macron, eu sendo processada por Brigitte e Emmanuel Macron, e se tudo isso não passava de uma grande armação federal para me levar à falência. E aqui está uma resposta que recebemos na seção de comentários. Olha só isso. Acredito que o objetivo do processo de Macron era justamente que ele não desse em nada, pois Candace deveria ter sido assassinada antes que o caso chegasse ao tribunal. Assim, eles poderiam alegar para sempre que Candace estava mentindo, o que fica evidente pelo fato de estarem processando-a por, entre aspas, difamação. Antes, alguém a havia matado. Esse era o plano deles, mas rezo para que agora tenha sido frustrado. Eu nunca tinha considerado isso, e isso me atingiu profundamente. É um pensamento sombrio. E acho que agora estou me perguntando. Tenho muitas perguntas. Tudo parece diferente nesse mundo pós-Charlie Kirk. Por onde começar? Que tal falarmos sobre a fundação da América? Porque, cara, aqueles padres católicos de quem eu estava falando eram incrivelmente corretos. Eu contei pra vocês há muito tempo como, quando eu estava considerando se deveria ser ortodoxo ou católico, mas já sabia que estava meio que deixando o protestantismo, eu estava recebendo instrução desses padres na Europa e no Reino Unido, e um dos padres é um verdadeiro rato de biblioteca, sabe? Um inglês meio rabugento, sem nenhuma paciência para o sistema educacional americano. E ele me disse de forma bem famosa: vocês, americanos, não sabem de nada da sua própria história. Seu país foi fundado por maçons. E isso meio que ecoa permanentemente no meu ouvido agora, porque, olha, ele estava certo. Uma guerra que vinha sendo travada pela Europa há séculos acabou se espalhando para a América. Era, em grande parte, uma guerra espiritual. Na verdade, era uma guerra teológica. É isso que estou começando a perceber. É por isso que a América nunca teve realmente apetite por ortodoxia ou catolicismo, porque os católicos e os ortodoxos preservaram a história. Eles sabem o que estava acontecendo na Europa, não a história falsa que é empacotada e vendida aos americanos. Eles sabem o que os maçons estavam tramando, maçons que causaram todas aquelas revoluções contra, de fato, o Império Cristão em toda a Europa. A ideia, na verdade, eu acho agora, é manter os americanos gordos, ignorantes, drogados e propagandeados, certo? E então, quando necessário, usar seus homens para massacrar outros cristãos no exterior. Esse é o panorama geral que estou começando a enxergar. Tudo isso para dizer, você sabia que o nosso FBI foi fundado por Charles Joseph Bonaparte? Eu não fazia ideia. Odeio ser um americano ignorante, mas eu não fazia ideia. E sim, esse homem foi o fundador. E sim, ele é como Napoleão Bonaparte. O avô dele, o avô de Charles, era irmão de Napoleão Bonaparte. Isso é tipo... Era seu tio-avô?
Napoleão Bonaparte era seu tio-avô, o que torna tudo meio engraçado, não é? Porque nossa dica de ontem, daquela pessoa em Wilmington, Delaware, afirmava que o FBI tinha esses escritórios, esses tipos de escritórios ocultos, talvez em prédios que parecem ser, em parte, controlados por famílias franco-americanas que poderiam ter alguns interesses conflitantes. Em particular, estávamos falando da família Dupont, certo? A menção da família Dupont gerou uma enxurrada de dicas, vindo de Delaware. Foi incrível. As pessoas em Wilmington dizem, sim, não, eles são donos de praticamente tudo, tudo mesmo. Hospitais, escolas, prédios, o que você imaginar é deles. E então recebemos mais algumas dicas de pessoas que estavam interessadas, digamos, nas lendas urbanas da família Dupont. Eles nos diziam, ei, eu estudei com um Dupont. Tipo, tem muitas histórias por lá. E essas histórias soam muito como o que você estava abordando na sua série Becoming Brigitte, você se lembra? Na verdade, bem antes, tínhamos sido meio que interrompidos em Becoming Brigitte. Série 2, temporada 2, estávamos falando sobre Eric Dupont Moretti. Eric Dupont Moretti. E estávamos comentando como ele ficou meio conhecido, criando um nome para si mesmo, defendendo o chamado incesto feliz. Sim, as pessoas nos diziam algo como, olha, essa família Dupont tem muita coisa acontecendo ali. E eles talvez também tenham se envolvido em alguns assassinatos. De novo, isso era folclore Dupont, por assim dizer. Mas então mais e-mails chegaram, e sabe de uma coisa? Não é totalmente folclore, ok? Na verdade, realmente não é. Isso é, na verdade, um artigo que saiu na Vanity Fair, então vamos ler juntos. E eu já vou emitir um aviso de gatilho logo de início, porque é perturbador. O episódio de hoje, de modo geral, devo dizer, não é para os fracos de coração. Aqui está a manchete. Herdeiro Dupont não pega prisão por estuprar filha de 3 anos. E a pessoa que enviou isso por e-mail disse, isso na verdade meio que vive em mim há mais de uma década porque fiquei muito perturbado com a história. Você deveria ler isso. E nos conta que Robert Richards IV foi condenado em 2009 por estuprar sua filha de 3 anos. 7 anos depois. Ela, que tinha apenas 5 anos, contou aos parentes que não queria mais que o pai a tocasse. Então diz que, em uma reviravolta alarmante, o juiz que sentenciou o herdeiro da fortuna Dupont o deixou livre, sem tempo de prisão, argumentando que Richards, de 1,93 m, não se sairia bem na cadeia. Esse foi o argumento apresentado pelo advogado e os tribunais de Delaware consideraram isso válido. Então, em vez de condená-lo à prisão por estuprar uma criança pequena, o texto continua e nos conta que a juíza Jan Jordan decidiu que Richards se beneficiaria mais de um tratamento. Críticos observaram desde então que esse tipo de tratamento geralmente é oferecido apenas a dependentes químicos ou pessoas em posse de pornografia infantil e não a estupradores condenados. E os detalhes do caso se tornaram públicos este mês, quando a ex-esposa de Richards o processou por danos relacionados ao abuso de sua filha. Veja como o News Journal descreve o estuprador condenado neste caso. Citação. Richards, que está desempregado e é sustentado por um fundo fiduciário, possui uma mansão de 540 metros quadrados em Greenville, que ele comprou por $1,8 milhão em 2005. Ele também declara possuir uma casa no exclusivo bairro de North Shores, próximo a Rehoboth Beach, de acordo com o Registro Estadual de Abuso Sexual. Ele nos conta que seu bisavô é o patriarca da família Dupont, Irene Dupont, e seu pai é Robert H. Richards, um sócio aposentado do escritório de advocacia Richards, Layton e Finger. Agora, eu já sei o que você vai dizer. Ei, Candace, esse é o escritório de advocacia que está protocolando a papelada para você? E a resposta para isso é sim. E eu não sabia disso não, até literalmente ontem, porque Richards não me soava como Dupont. Então, eu não tinha feito essa ligação enquanto estava fazendo este episódio falando sobre a família Dupont. Eu não tinha percebido que as pessoas que estão protocolando a papelada para mim, ou melhor, o fundador desse escritório, o sócio fundador desse escritório, que já se aposentou, é Dupont, é a família Dupont. Então faz sentido porque, como as pessoas em Delaware estão nos dizendo, tudo é Dupont. O artigo da Vanity Fair continua, o herdeiro da fortuna química dos Dupont, e para deixar claro, é nisso que eles se especializam, produtos químicos usados em guerras. Vamos falar mais sobre isso depois. Também admitiu ter abusado sexualmente de seu filho bebê.
Ele foi inicialmente acusado de 2 acusações de estupro de criança em segundo grau, o que teria resultado em uma pena obrigatória de 20 anos de prisão se fosse condenado. Richards, novamente acusado de estuprar 2 de seus próprios filhos, foi, em vez disso, liberado sob fiança de $60.000. E, eventualmente, fez um acordo judicial no qual admitiu ter abusado de seus filhos, mas recebeu uma acusação menor. Estupro de 4º grau. Ok. O artigo queria nos dizer que esta não é a primeira vez que a família Dupont se vê no centro de manchetes desagradáveis. Em 1996, John Dupont assassinou a tiros o lutador olímpico David Schultz na entrada da mansão da família. 2 anos depois, o corpo em decomposição de uma prostituta de Las Vegas foi encontrado dentro do aparelho de ar-condicionado de um motel de má reputação. Ela foi morta por 3 capangas contratados. E como Dominic Dunn relatou na Vanity Fair, o dinheiro foi rastreado até a família Dupont. Parece que Lisa Jean, que é uma Dupont, não aprovava que seu filho viciado em drogas namorasse uma trabalhadora do sexo de Vegas, também viciada em drogas. Então ela e seu marido, Christopher Mosley, mandaram matá-la. Tanto John Dupont quanto Mosley morreram na prisão. Ok, ótimo, legal. França na história. Temos um suposto assassinato por encomenda. Na verdade, não é um suposto assassinato. Não é suposto, é simplesmente assassinato por encomenda. Temos incesto. Temos as ligações de Jeffrey Epstein com a França. Estou apenas percebendo um certo padrão aqui, por assim dizer. Um padrão aqui que me deixa um pouco desconfortável. Você está se sentindo desconfortável? Porque você deveria estar se sentindo confortável, especialmente se você for eu. Ok, e você descobre realmente, pela graça de Deus, que havia esse plano para me matar. Ok, eu simplesmente não estou gostando de toda essa coincidência. Está começando a parecer uma conspiração, para ser honesto com você. E devemos voltar ao nosso mapa agora porque está ficando um pouco apertado em Wilmington, Delaware. Estou me sentindo claustrofóbico em Wilmington, Delaware, e eu nunca nem estive lá. Ok, então aqui está o nosso quarteirão. Temos alguns quarteirões aqui. E, como dissemos ontem, temos essa suíte do FBI neste prédio que, na verdade, pertence ao Wilmington Trust, na 500 Delaware Avenue. Temos os advogados Brigitte, na 919 North Market Street. Também, nesse prédio, por acaso, está o agente registrado de Stacey Sheridan. Essa é a Stacey Sheridan do Turning Point USA. Vamos falar sobre ela em um segundo. Temos a localização real do Wilmington Trust, que fica na 1100 North Market. Contamos para vocês sobre essa bengala, esse guindaste vermelho na 1100 North King Street, que é o Bracebridge Complex, que supostamente abriga a sede da Insight, e eles têm um CEO francês. Tem muita coisa acontecendo aqui. E, novamente, ter um agente registrado em Delaware não é... Se você tem uma LLC, você deve ter um agente registrado. E as pessoas tendem a escolher entre Wyoming e Delaware, às vezes Las Vegas, para formar suas próprias empresas. Mas, uau, quais são as chances de Stacey Sheridan também ter um agente registrado nesse prédio? Porque eu tenho LLCs, e tenho LLCs em Delaware, e nem sequer estou em Wilmington. Há muitas opções para escolher. É um estado inteiro, mas o agente registrado de Stacey Sheridan também está lá. Aliás, as pessoas notaram que ela tinha algumas LLCs pelas quais estava recebendo pagamentos. Pode ser que esteja tudo dentro da lei, eu realmente não sei. Mas aqui estou falando é a Cloverstone Ventures. Stacey, aliás, é diretora sênior de captação de recursos na Turning Point USA. Ela foi trazida especificamente pelo Tyler Boyer para arrecadar dinheiro e levar a Turning Point para o próximo nível. E sobre o Tyler Boyer, até algumas semanas atrás, poderíamos dizer que ele era um criminoso, mas na verdade, Donald Trump o perdoou. Ele perdoou o Tyler Boyer há algumas semanas. Então não podemos. Na verdade, isso não é real. Ele foi perdoado. Mas ele está sempre aprontando alguma coisa. Posso te garantir isso. E ele traz essa Stacey Sheridan. Preciso dizer, eu realmente não gostei dela. A energia dela era estranha. Eu não gostei dela. E eu disse isso ao Charlie na cara dele quando ela foi contratada. Foi quando eu, meio que notoriamente, disse pra ele, você não pode seguir esse caminho por causa de dinheiro, ok? Porque pessoas que querem arrecadar dinheiro e você traz gente com o único incentivo de querer muito dinheiro, isso pode te causar problemas. Por isso que eu não me sentia bem com o fato de ela estar tão envolvida depois do assassinato do Charlie.
Stacey Sheridan é quem estava filmando. Todo mundo perguntava quem está filmando o caixão dele, enquanto ele estava sendo escoltado para fora do Air Force 2. Chorando, segurando, essa é a Stacey. Como eu disse, eu simplesmente senti espiritualmente que o Charlie tê-la contratado foi um erro. Ela não passou na minha avaliação de energia. De repente, ela está em todo lugar. Ela está fazendo o elogio fúnebre do Charlie Kirk no palco. Ela está registrando fotos íntimas do caixão dele. Depois ela está na Casa Branca, derramando lágrimas por esse feriado falso que foi criado. Quando tudo o que eu quero é realmente descobrir quem fez isso. E tudo aquilo estava me dando arrepios, para ser honesto. A participação dela especificamente me dava arrepios. Quero dizer isso abertamente e honestamente, ok? Mas ela está lá. E ela está lá nesse bloco apertado. Nesse bloco estamos todos só relaxando em Wilmington, certo? E, aliás, nunca teríamos chegado a esse bloco se não fosse pelos aviões egípcios. Nós simplesmente rastreando esses aviões egípcios e alguém nos dando uma dica tipo, ei, meio estranho eles estarem voando por Wilmington. E a gente pensa, ahá, luzes acesas. E aqui estamos nós, certo? A gente descobre sobre esses franceses e israelenses. A ACE Partners, sendo o segundo maior acionista da SATS, eles decidem alugar esse hangar. Descobrimos que isso exige aprovação federal porque está em rotas aéreas federais. E talvez isso signifique que precisa de aprovação francesa. Quem sabe? Quem sabe? Eu não sei de nada neste momento, exceto que tudo fede até o céu. E então comecei a me perguntar, o que todos nós temos em comum? Por que estamos todos só de boa em Delaware? É isso que estou tentando descobrir. O que estamos todos fazendo aqui perto da King Street? Quem é o rei, certo? Será que temos algum interesse em comum que eu ainda não percebi? E agora seria o momento apropriado para voltarmos àquela linha do tempo, porque há uma pergunta importante que esquecemos de fazer. Então vamos mergulhar na nossa linha do tempo, começando pelo ponto de inflexão, que foi aquele discurso do Tucker Carlson. Agora, quero dizer o seguinte. Naquele 11 de julho, quando Tucker Carlson fez aquele discurso, eu perguntei, e espero não estar traindo nada muito privado aqui, mas perguntei ao Tucker sobre aquele discurso. Eu perguntei, o que te inspirou? Voltei e assisti ao discurso, e ele estava pegando pesado, falando sobre de onde vem todo esse dinheiro. Isso aqui é mesmo uma meritocracia? Por que pessoas que não são impressionantes são bilionárias? O que está acontecendo neste país? Perguntei, Tucker, o que te fez dizer aquilo? Ele disse, eu não tinha nenhum plano de dizer aquilo. Simplesmente saiu da minha boca. Foi algo inspirado. Simplesmente saiu da minha boca quando subi ao palco. Não havia nenhum plano. Charlie disse, vai com tudo, e é isso que o Tucker improvisa. E eu realmente acho que houve algo espiritual que o moveu a dizer aquilo. Eu afirmo isso. Enfim, isso foi em 11 de julho. Tucker Carlson fala na conferência da Turning Point USA e os doadores surtam. Ele menciona Jeffrey Epstein. Ele diz que pessoas que servem em exércitos estrangeiros deveriam ter sua cidadania retirada. Ele reflete sobre isso. Sobre a riqueza de Bill Ackman e de onde ela vem. Nos dizem, embora não tenhamos conseguido confirmar isso com nenhuma evidência, que 7 dias depois veio o pedido para a Turning Point, o SA do capítulo da UVille, para que Charlie realizasse esse evento. Isso já é bem tarde no dia, mas, novamente, não vemos nenhuma prova disso. O que sabemos é que, logo depois disso, nosso avião amarelo egípcio voa para Lincoln, Nebraska. E 2 dias depois, é anunciado em Nebraska que eles farão uma viagem de comércio e investimento com o Egito. Houveram algumas reuniões privadas, fora dos registros, que aconteceram para que isso se concretizasse. E havia profissionais internacionais presentes, segundo a mídia. Mas quem eram esses profissionais que se encontraram com o secretário de Estado Bob Evans? Por que essa reunião, de alguma forma, está fora dos registros? E quando as pessoas, e elas fizeram isso, solicitaram informações, eles dizem, não há nada que seja público que possamos compartilhar com você. Aliás, obrigado aos cidadãos de Nebraska que fizeram isso. Recebi seus e-mails mesmo que eu não tenha conseguido responder. Enfim, então ele sai de Nebraska, das planícies de Argilo, e segue para Wilmington, e depois retorna para Cairo. Sabemos então que, mais ou menos nesse mesmo período, é quando Charlie tira férias no Maine por algumas semanas para ficar com a família. Ele sai do radar. Temos Mike McCoy e sua esposa, Eliza, que se juntam a eles pela primeira vez.
É a primeira vez que eles fazem essas férias em família juntos. E Mike está registrando esses últimos vídeos que vão aquecer nossos corações sobre o Charlie. E ele é, incrível. É simplesmente assim que ele é. E no dia 25 de julho, Charlie faz um discurso em Westchester, Nova York. No final de julho, isso é uma nova pequena atualização para você. E Refi entra como o principal patrocinador da turnê Charlie Kirk All Tour. Então isso é no final de julho, começo de agosto. E eu fico me perguntando por que eles fizeram isso nessa época, porque já é bem em cima da hora. Lembre-se, isso foi algo com que eles surtaram quando eu disse: olha, não é assim que os eventos do Turning Point são organizados. Na verdade, eles não são instantâneos. Na minha experiência falando em campi universitários e sendo a atração principal dessas turnês, eles planejam pelo menos com um semestre de antecedência. E aí foi um pânico geral. De repente, Lila Rose e Alice Tuckey, que nunca foram as principais atrações da turnê, começaram a dizer: isso não é verdade, isso não é verdade. Do que você está falando? E como eu estou dizendo, eu trabalhei lá. Então eu sei exatamente do que estou falando. E foi estranho tentar desmentir isso. E eu fico me perguntando por que isso foi organizado tão em cima da hora. E eu estou aqui divagando, mas fico me perguntando por quê. Refi, depois que Charlie perdeu milhões de dólares, disse: olha, você pode recuperar isso indo em turnê. Sabe, nós estamos dispostos a fazer isso. E talvez o Charlie, na verdade, nem estivesse planejando fazer uma turnê. E essa turnê realmente foi organizada muito rapidamente. Estou só refletindo sobre isso. Não estou apresentando isso como um fato, estou apresentando isso como uma pergunta. Enfim, voltando à nossa linha do tempo, Hiref está apostando alto e eles vão ser o principal patrocinador dessa turnê de outono. E foi assim que isso se concretizou. Depois sabemos que no comecinho de agosto, a Turning Point estava avaliando aquele local e aquele evento. E eles... Quem especificamente pediu para que Charlie estivesse naquele anfiteatro? Agora, aparentemente, segundo alguns informantes, Charlie tinha adorado um evento que ele fez em um anfiteatro em Nashville. Mas eu não sei se ele disse, só quero fazer isso daqui pra frente. Mas eu sei que a Turning Point USA insistiu nisso. A pessoa que estava organizando esse evento, Macy Crofts, dizia: é isso que o Charlie quer e isso pode ser verdade. No dia 2 de agosto, teremos nossos legionários franceses chegando à América para uma sessão de treinamento de 3 semanas na Califórnia, que vai terminar no dia 25. E então, alguns dias depois, teremos aquele retiro nos Hamptons, que o próprio Charlie Kirk descreveu como uma intervenção sobre Israel. E influenciadores que estavam lá disseram que ele estava sendo pressionado por suas mudanças de opinião sobre Israel. E sabemos que os influenciadores foram pagos por Bill Ackman. Eu não acho que isso seja particularmente um grande problema. Obviamente, ele tem interesses e estava potencialmente vindo como doador para a Turning Point USA. O que eu realmente acho que é um grande problema é o BBNet e o Yahoo, ligando para o Charlie e oferecendo levar a Turning Point para o próximo nível. E isso, meus amigos, é a pergunta de $1 bilhão, talvez a pergunta de $1 trilhão, em troca de quê? Já consideramos isso? Esse homem está lutando em uma guerra de 20 frentes e ele liga para o Charlie Kirk e pergunta: sabe, você quer vir para Israel? Podemos levar a Turning Point para o próximo nível, em troca de quê e por meio de quem? Porque eu vou supor que Bibi Netanyahu não vai simplesmente assinar um cheque com o nome dele e fazer isso como um ato de caridade. Em troca de quê? O que ele vai fazer levar a Turning Point para outro nível? Isso é algo que ninguém negou? Aconteceu. Ninguém negou que isso aconteceu. E o Charlie recusou. Charlie recusou essa oferta. Então, o que isso me sinaliza é que Charlie, então, tinha informações sobre, talvez, como eles movimentam dinheiro, certo? Sem se registrar no FARA. Eu não sei. Acho que essa é uma grande questão que precisa ser feita. Vamos continuar com essa linha do tempo. Charlie diz não, e quase imediatamente. 10 dias depois temos nosso próximo ponto. Nossos aviões voltam a sair e estão voando para Lincoln novamente. Eles estão indo para Omaha. Eles estão indo para Wilmington. Eles ficam por uma noite. Charlie fala na Carolina do Sul. Nossos aviões amarelos então retornam no dia 24, novamente, sempre passando por Wilmington para o Egito. Depois temos nossos legionários franceses que concluíram seu treinamento.
E nos dias 24 e 27 de agosto, a Operação Valhalla acontece entre civis e militares em Minnesota, no campo Ripley. Então temos o primeiro anúncio público, que saiu em 27 de agosto. 27 de agosto é muito tarde no dia para começar a promover um evento. TPUSA, o View e um grupo local. O capítulo da Bay Oil compartilha um gráfico anunciando que Charlie está vindo para a UVU, mas não há detalhes sobre o local mencionados nesse gráfico, então ainda não são todos os detalhes, mas pelo menos o primeiro anúncio foi feito. No dia 29, temos a Operação Bright Star, que inicia aquela operação conjunta que mencionamos para vocês, que é bienal, entre o Egito e os Estados Unidos, militares e outros países que estão se unindo, e está sendo informado que vai até o dia 10 de setembro. No dia 2 de setembro, Charlie envia o e-mail, pedindo uma auditoria DOGE em sua empresa. E ele anuncia que Justin Strife será o novo CEO, assumindo o lugar de Tyler Boyer, que era o CEO. E então temos a primeira divulgação pública conhecida na mídia local de que Charlie está vindo para a cidade e que vai acontecer no pátio. Isso é no dia 2 de setembro. Ok, no dia 4 de setembro nossos aviões chegam e sabemos o que acontece em seguida. Charlie está na Coreia por alguns dias. Ele volta no dia 10 de setembro e é assassinado. E isso também acontece de ser o mesmo dia da Operação Bright Star. A operação conjunta no Cairo chega formalmente ao fim. Ok. Esse cronograma me deixa desconfortável. Ok. Isso me deixa muito desconfortável. E eu fico pensando se foi o Charlie quem criou a conta do Doge. E quero deixar claro que isso é pura especulação. Talvez ele tenha aprendido algo quando o bebê pediu para ele levar a coisa para o próximo nível. E isso o fez pensar, talvez eu devesse. Analise as finanças da Turning Point e descubra de onde vem esse dinheiro. E para onde está indo? E eu não sei disso com certeza, mas acho que é uma pergunta justa, uma pergunta investigativa válida. O que fez o Charlie, de repente, se preocupar não só para onde o dinheiro estava indo, mas de onde o dinheiro estava vindo? Foi feita alguma proposta para ele que ele recusou? Sim. E qual era a proposta em troca? E quero dizer o seguinte, Charlie disse, não. Então Charlie morreu com a alma intacta. Morrendo com a alma intacta. Ele disse não. Ele disse não para muito dinheiro. Mas, na verdade, foi uma dica que recebi logo no início que fez tudo se encaixar para mim de uma forma realmente sombria. Era conversa de corredor. Na Turning Point USA, imediatamente após o assassinato de Charlie, algumas pessoas deram a entender e estavam especulando e pensando sobre coisas que eram estranhas. E você sabe, eu te contei. Tínhamos tantas pessoas da Turning Point USA que estavam simplesmente desabafando na nossa caixa de sugestões e nos contando que não gostavam da forma como a diretoria estava agindo e que as coisas estavam estranhas. E havia uma enxurrada de coisas chegando. E alguns deles haviam sinalizado isso. Uma das coisas sobre as quais estavam sussurrando, que as pessoas acharam bastante estranha, foi algo que descobriram que aconteceu no dia do assassinato de Charlie. Era um boato relacionado a Justin Strife. Uma ligação estranha, feita em um momento estranho, que ele teria feito quase imediatamente, como dizem, isso é alegado, não foi na ligação após Charlie ter sido baleado. E eu vou dizer, supostamente, porque há 6 pessoas na Turning Point USA que disseram isso, que estavam falando sobre isso, esse boato foi circulando. Disseram que Justin fez uma ligação imediata para um potencial doador. E eu disse, isso é estranho? Ok. Eu gostaria de saber mais sobre isso. Alguém pode tentar descobrir para qual doador foi essa ligação? Agora, é possível que tenha sido um amigo doador próximo. Charlie tinha amigos. Havia doadores que ele amava, da família. Então isso era uma possibilidade remota. Mas é interessante. Eu gostaria de saber com quem ele era tão próximo assim, que exigisse uma ligação imediata. Então, acontece que essas senhoras me disseram que esse doador, na verdade, tinha uma isca bem grande no anzol para a Turning Point USA, uma parte da empresa bilionária deles. Eles estavam esperando algum IPO e que isso seria um dinheiro que mudaria vidas. Ok. Não estamos falando de, um cheque que vai ser puxado de 5 milhões de dólares, ou 10 milhões de dólares, ou 50 milhões de dólares. Ou como os 90 milhões de dólares que a Turning Point USA arrecadou nas primeiras semanas após o assassinato de Charlie. Estamos falando de dinheiro de bilionário, potencialmente bilhões de dólares.
E isso era um segredo muito grande, um segredo enorme. Apenas um punhado de pessoas podia sequer saber disso, que isso estava acontecendo. Na verdade, provavelmente há pessoas assistindo a isso agora na Turning Point USA que trabalham no setor de doações, acho que é um departamento bem grande, que não fazem ideia, nunca nem ouviram falar disso, porque era um segredo de altíssimo nível, um segredo realmente muito importante, entende? Mas as pessoas começaram a descobrir isso por causa de uma conversa infeliz que ficou sem supervisão, certo? Agora, por que esse segredo precisava ser tão bem guardado? Por que essa pessoa está recebendo uma ligação? Eu queria saber. Eu queria saber mais. E eu começo a mandar mensagens para as nossas detetives mamães, nossos detetives papais e todas as minhas fontes na Turning Point USA. E eu digo, qualquer coisa que vocês possam me contar sobre isso, caso seja importante. Recebi uma resposta com o nome de um doador, e eu tinha completamente esquecido, porque, de novo, isso aconteceu tão cedo após o assassinato. Estou falando de antes mesmo de eu ir para o Wyoming. Meu cérebro ainda estava traumatizado. Eu tinha tanta informação para processar enquanto estava de luto que literalmente esqueci a parte importante que descobri sobre esse doador. Eu esqueci. E essas jovens me disseram que esse doador era franco-americano e que o nome desse doador era Pierre. Só ontem, depois que saímos do ar, quando apresentei a vocês todas as informações sobre a família Dupont, é que a ficha caiu e essas mulheres me mandaram mensagens dizendo: "Ah, você descobriu tudo! É Pierre Dupont! Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto de exclamação." Eu havia mencionado Pierre Dupont no programa de ontem, e isso me deixou sem fôlego. Serei honesto. Ontem chorei muito pensando, meu Deus, como pude me esquecer de que esse doador era francês, franco-americano, que isso era o mais importante. E eu estava quebrando a cabeça, tentando descobrir qual era aquele horário, porque nem sequer havia considerado o envolvimento da França em nada. Tipo, quem eu conheço que é francês, tem muito dinheiro e trabalha com tecnologia, e possivelmente estão trabalhando em um grande cheque que pode ser mantido em segredo porque a empresa está prestes a realizar um IPO e bilhões estão em jogo. E tudo meio que se encaixou. E eu gostaria de uma resposta sobre isso, Pierre, o bilionário doador franco-americano. E eu gostaria de uma resposta clara sobre se é ou não o senhor Mr. Pierre Dupont. Porque isso seria uma história devastadoramente sombria. E minhas fontes têm muita certeza de que era isso que estava em jogo, que era um dinheiro capaz de mudar vidas. E eles têm muita certeza de que essa pessoa recebeu um telefonema após o assassinato. E eu acho que nós merecemos saber. Eu não acho que isso deva ser um segredo, certo? Caridade não deveria ser um segredo. Por quê? E, aliás, isso leva a mais perguntas, como você poderia dizer que sabia que seu IPO iria gerar bilhões de dólares? Como você poderia prometer isso? Como você poderia prometer isso? E o Charlie sabia. O Charlie sabia, e vou ser honesto com você. Eu conheço muitos bilionários. Eles não se desfazem do dinheiro deles assim. Eles não se desfazem do dinheiro deles e oferecem partes, pedaços da empresa para pessoas que nem são da família deles. Então, por que essa oferta estava na mesa? Eu tenho tantas perguntas e vou fazê-las publicamente. E eu acho que nós exigimos respostas. Todos nós deveríamos exigir respostas porque isso agora está começando a parecer muito, muito obscuro. É francês demais, não é? É simplesmente francês demais. Nós simplesmente não podemos todos ficar por aí em Delaware. E tem mais uma coisa que surgiu. Sobre Andrew Colvett, um amigo muito próximo da família de Andrew Colvett, me mandou uma mensagem logo no início. E eu, de novo, não estava acompanhando nada disso na época. Mas essa pessoa disse que sentia que Andrew Colvett estava agindo de forma estranha. E tenho certeza de que isso não é grande coisa. Tipo, todos nós estávamos agindo de forma estranha. Charlie Cooper foi assassinado. Mas além disso, mencionaram especificamente que Andrew havia dito a eles que, quando Charlie disse não para Bebe, ele perdeu milhões. Agora vou dizer supostamente, porque isso é uma dica, mas eu tenho essa informação por escrito. Eu não estou mentindo para você.
E eu pensei comigo mesmo, isso é tão estranho. Como o porta-voz da Turning Point USA poderia estar ganhando milhões com isso? Qual a estrutura desses contratos? E até mesmo pessoas que trabalham com relações públicas, que comandam departamentos de RP, estão recebendo gorjetas com base em doações. Eu não sei como isso funciona, mas precisamos descobrir como funciona. Acho que é realmente importante que a gente descubra a verdade sobre o que aconteceu. Quem é Pierre? É o Pierre Dupont? E a Turning Point foi paga? Obviamente, isso não apareceria nos impostos deste ano. Você não vai encontrar isso nos impostos deste ano, mas apareceria nos do ano que vem. Mas podemos perguntar agora, e eu estou perguntando agora. E tem mais coisas que quero compartilhar, mas vamos fazer uma breve pausa para os patrocinadores. Vou fazer a pergunta: o que vocês estão fazendo hoje para proteger o seu amanhã? Porque parece que esperar até mais tarde não é realmente uma opção, porque já estamos vivendo o mais tarde. Você deveria considerar adicionar ouro à sua estratégia financeira. Porque se as economias se desestabilizarem e os mercados ficarem assustados, as moedas podem perder seu valor, mas o ouro nem sempre segue esse mesmo caminho. Ter um pouco de ouro significa que você não depende 100% de um único sistema financeiro. Em vez disso, você terá algo tangível, e para mim, trata-se de planejamento, trata-se de proteção. E claro, não estou dizendo que você deva colocar tudo o que tem em ouro, porque isso seria tão equivocado quanto investir apenas em ações. Mas equilibrar seus investimentos é crucial. Se você está preocupado com a aposentadoria ou economia, então que seja seu empurrão. Visite candicelikesgold.com para seu kit gratuito de ouro e prata para 2025. Curioso como pode conseguir 10% em prata grátis? Não espere pela próxima crise. Proteja seu futuro hoje. Ligue para 855815Gold ou simplesmente visite candicelikesgold.com. Mais uma vez, candicelikesgold.com. Além disso, venho falando para vocês sobre a Beekeepers. Natural porque esta temporada de festas pode ser cheia de alegria, viagens e união, mas também coincide com o auge da temporada de resfriados e gripes. Entre lojas, agendas cheias, noites mal dormidas e estresse, nosso sistema imunológico trabalha dobrado quando mais precisamos. Sou grata a Beekeepers Naturals e ao spray de própolis para a garganta deles. Se nunca ouviu falar de própolis, é uma substância natural que as abelhas produzem para proteger suas colmeias e apoiar o sistema imunológico. E é como se fosse o próprio escudo da natureza. Essa é a melhor maneira de pensar sobre isso. Repleto de antioxidantes e mais de 300 compostos benéficos. Ele tem sido usado há séculos para fortalecer a imunidade. Acalma a garganta irritada, ajuda você a se sentir sempre bem. Eu uso o spray de própolis para a garganta, especialmente nas festas de fim de ano, porque é puro, natural e livre de coisas que você nem consegue pronunciar. Não tem corantes, não tem produtos químicos, não tem açúcares artificiais. A Beekeepers Naturals lançou recentemente uma versão do spray nasal própria para crianças, e a névoa é suave e delicada, então as crianças realmente não se importam em usá-la. Hoje, a Beekeepers Naturals está oferecendo aos espectadores acesso exclusivo à sua promoção estendida de fim de ano. Você pode conseguir 30% de desconto em todo o site, então acesse beekeepersnaturals.com e insira o código Candice no checkout. Ou você pode simplesmente acessar o site beekeepersnaturals.com, corte Candice. Esta é a maior venda do ano para eles. Os produtos mais vendidos deles sempre esgotam. É o site beekeepersnaturals.com e digite o código Candice. Ou você pode simplesmente acessar o site beekeepersnaturals.com, corte Candice. Acredite ou não, existe sim um bom refeitório. Existem pessoas boas. Existem pessoas boas em todos os lugares. Você sabe, a luz está sempre lutando contra a escuridão. E eu recebi uma dica interessante de um agente federal que vou compartilhar com você agora, pois pode ser relevante. Mas a Turning Point USA fez um pedido pessoal para tentar abafar a história do avião egípcio, sabe? E eu acho isso muito interessante. O que há nesses aviões egípcios que a Turning Point USA não queria que fossem discutidos? Não sei. Mas eu vou descobrir. Acho que descobrimos isso de uma forma estranha e realmente perturbadora. Isso me dá ânsia de vômito. Vou sentir falta do Charlie. Vou sentir muita falta do Charlie. E acho que quando Charlie foi assassinado, havia algo de especial nisso. Eu sabia que essa história ia ser sombria imediatamente. Eu sabia. Charlie foi traído? Eles riram de mim. Ah, você teve um sonho. Charlie te disse que foi. Sim, Charlie me disse que foi traído. E acho que parte do luto era isso. A dor que eu estava sentindo era, em grande parte, por entender que isso seria uma missão para mim.
Eu sabia, acho que no fundo eu sabia que isso seria uma missão. E de certa forma eu sabia, lá no fundo, que todo o mundo estaria contra mim, ou acho que todo o aparato sombrio estaria contra mim. Não o mundo. Existem tantas pessoas boas no mundo que são a razão de eu estar fazendo isso e que entenderam instantaneamente e sentiram na hora o que eu senti quando tudo isso aconteceu. E eu acho triste porque eu estava refletindo, acho que na verdade, sobre a última parte da minha juventude, sendo ignorante e pensando que vivíamos em um país livre, justo e meritocrático. A empolgação minha e do Charlie com a política. Tipo, éramos jovens, cheios de energia, achando que íamos mudar o mundo porque o movimento MAGA nos ofereceu essa oportunidade, certo? Nós vamos eleger o Trump e vamos fazer as pessoas pararem de falar sobre racismo e sexismo. E entender que, tipo, família é prioridade. E agora eu percebo, e sei que o Charlie também percebe, que nós não enxergávamos o mal que estava ao nosso redor. E eu vou sentir falta dessa juventude. Sabe o que eu quero dizer? Vou sentir falta dessa experiência jovem. Vou sentir falta do Charlie saindo em encontros, da garota de quem ele gostava, e de eu sempre ser a ala dele e dele me perguntando. Essa mensagem de texto é uma das minhas favoritas entre eu e o Charlie. Quando ele estava se preparando para sair em um encontro e, sabe, ele não namorava muitas pessoas. E ele estava meio apaixonado por essa garota. E ele me perguntava, devo usar isso? E essa é a mensagem de texto? É tão doce. Ele disse, eu preciso trocar essa camisa. E eu respondi, sim, e jogue fora se puder, Charlie. E ele escreve, ok. E ele está usando uma camisa do Turning Point Early que alguém, eu acho, deu pra ele. Ele costurou nela. Está costurado nela? Está. Passado a ferro, eu não sei. Mas eu fiquei tipo, Charlie, queima isso. Obviamente, queime essa camisa. E isso me faz, são essas coisas que me fazem chorar e me deixam triste, porque ele era tão jovem, sabe? O Charlie era tão jovem e era uma pessoa tão boa. E eu também vou sentir falta das conversas de juventude que você tem quando está em sintonia com alguém e fala sobre coisas que não entende. Enquanto você estava começando na política, eu sempre senti, como um alienígena. A gente tinha essas discussões com doadores e discutia com pessoas ou as pessoas faziam coisas. E eu dizia, Charlie, sou um alienígena. Novo neste planeta. Eu não entendo isso. Eu não entendo duplo sentido, contratos e pessoas ameaçando processar. Isso não faz sentido pra mim. Eu sou um alienígena. E o Charlie sempre dizia que sentia como se fosse um viajante do tempo. E essa é uma conversa. Eu sou um alienígena. Mandava mensagem ele de longe. E ele dizia, acho que sou um viajante do tempo. Este é o meu lar. Ele sentia que a Terra era o planeta dele. Mas acho que você me encontrou e viajou no tempo comigo. Como aquele tipo de amizade em que você pode falar sobre ser um viajante do tempo e se sentir um alienígena. Como eu sempre me senti assim, porque eu não entendo as regras deste planeta. Eu não entendo a traição, a facada nas costas, as pessoas que dançam por dinheiro. Isso nunca fez sentido pra mim. Desde criança, eu simplesmente me sentia deslocado. E eu estou deslocado na política. Eu vou te dizer isso porque é disso que se trata, certo? Vender sua alma para o diabo. E eu não quero fazer isso. Enfim, isso tudo é só uma maneira longa de dizer que vou sentir falta da ignorância da nossa juventude política. Pensar que poderia ser justo, pensar que poderíamos simplesmente trabalhar duro, pensar que poderíamos administrar uma empresa, que poderíamos lançar essa revolução onde as pessoas seriam felizes no futuro. Porque a América era a terra da liberdade. Tive que lamentar isso. Agora percebi, e como já expressei, que isto tem um propósito missionário. Charlie, eu sabia que ele ia morrer jovem, mas havia mais coisas naquelas mensagens de texto que agora parecem proféticas que eu não quis compartilhar na época. Mas vou compartilhar isso agora. Quando ele estava falando sobre sua morte e as visões que estava tendo em abril de 2018, ele também disse outras coisas. Ele não disse apenas que ia morrer. Ele não disse apenas que aquele ponto de virada seria a morte dele. Mas ele também escreveu isto. Isso foi no dia 13 de abril. Ele escreveu isso. Ele escreveu, como esta noite é o que eu previ. Isso não vai resultar em nada. Vou te dar o contexto em um momento. Mas em nossa vida, vamos experimentar uma guerra real, além de tudo o que podemos imaginar. Destruição absoluta e total. Agora, para referência histórica, o que estava acontecendo naquela semana envolvia, claro, a França, certo? América, França, Israel, Oriente Médio, Síria, Rússia. E essa é a Síria antes de Israel e os Estados Unidos derrubarem Assad.
O que estava acontecendo era o seguinte: os Estados Unidos e a França estavam realizando uma série de ataques militares envolvendo uma aeronave e mísseis lançados de navios contra vários locais do governo na Síria. E a razão oficial que nos foi dada era porque o governo sírio aparentemente havia usado gás químico contra seus próprios cidadãos, algo que Assad negou veementemente. De fato, se Assad estava dizendo a verdade, e eu acredito que estava, porque acho que há uma guerra contra os cristãos acontecendo, então o Ocidente e os Estados Unidos estavam implicados, em parte, por meio de um ataque de falsa bandeira para justificar uma justificativa militar maior. Isso é meio que algo que o Ocidente faz muito, não é? Ataque de falsa bandeira, coloca a mídia em ação, temos que responder e então simplesmente tomamos território. É isso que fazemos. A França havia declarado, naquela manhã de 14 de abril, que a linha vermelha da França havia sido ultrapassada. Então, essa era uma história que Charlie disse: isso não é o que está por vir, mas é uma prévia do que está por vir. Mísseis, ataques de falsa bandeira, produtos químicos e o Oriente Médio, América, França e Israel. É alguma coisa? É alguma coisa, não é? Esse era o clima de algo que Charlie sentia que iria acontecer no futuro. Algo, Charlie, eu sempre dizia, eu te disse que o resto é futuro. Acho que estamos no resto agora. Estamos nos aproximando desse futuro agora. E eu não sentia isso em 2018, mas sinto agora. Tenho dito a vocês, tenho tido muitos sonhos. E o pressentimento que Charlie sentiu em 2018, eu tenho sentido. Senti isso antes do assassinato do Charlie. Tirei meus filhos da escola. Eu estava tendo sonhos e visões sobre abelhas e a organização que estava acontecendo na América. Tenho uma sensação de pavor em relação a muitos desses eventos que estão acontecendo, esses eventos inexplicáveis, como os incêndios em Malibu, esse tipo de evento costeiro. As inundações no Texas não estão acontecendo por acaso. Ok. Tenho uma sensação de pavor em relação ao que o Fed está fazendo, tirando dinheiro dos americanos neste momento e que estamos caminhando para uma guerra. Ok, vou compartilhar isso. Tenho a sensação de que estamos caminhando para a guerra, que eles querem a guerra a qualquer custo. E que você precisa estar, onde quer que esteja no mundo, totalmente conectado com isso. Ok, desta vez não podemos ser estúpidos. Não podemos acreditar no que a mídia está nos dizendo. Não podemos acreditar no que o governo está nos dizendo. Não podemos acreditar em nada que seja, em qualquer ataque que vá acontecer. E vão nos dizer que foi esse cara. Precisamos começar a reconhecer o padrão das coisas. Ok. O modelo preditivo disso é a minha linha vermelha. Então a linha vermelha é cruzada e as pessoas negam isso. E o que acontece? Cristãos são massacrados em massa todas as vezes. Fazer propaganda para as pessoas. Cristãos do Oriente odeiam cristãos do Ocidente. E no final, seremos bem menos. E essas coisas tendem a acontecer, guerras mundiais, quando se quer uma reinicialização porque as pessoas começam a despertar. E por isso eu só queria expressar isso para você, que sinto que estamos chegando a esse limite agora. E você precisa se preparar para isso. Parece quase uma inevitabilidade porque as guerras são planejadas em salas de reunião, certo? Em salas de reunião. Você vai mandar você, seus filhos e seus filhos homens, mas eles não vão lutar. E eu não gosto nada do cenário que está acontecendo agora, em que temos enviados sendo mandados para a Rússia e Israel e todo mundo se encontrando para isso. Parece que algo está para acontecer. Sei que você provavelmente também sente esse medo. Voltando nossa atenção para o ponto de virada. Você sabia que aprendi isso com um dos nossos detetives? Esse ponto de virada pode potencialmente significar a criação de um império imobiliário? Aparentemente, Tyler Boyer tem um irmão mais novo. A OMS trabalhou por 10 anos em vendas de produtos odontológicos até o falecimento de Charlie, porque surgiu uma oportunidade única no Turning Point USA, onde Tyler havia começado a contar isso às pessoas. A Tepusa planeja lançar um programa para construir casas para compradores de primeira viagem. Eles vão usar a posição e o público da Turning Point USA para divulgar essa ideia de novas casas. E o argumento de marketing é esse. Charlie pregava para jovens cristãos que escola e universidade eram uma perda de tempo e dinheiro, e que eles deveriam se casar cedo, começar suas vidas e ter filhos.
mas ele nunca lhes ensinou realmente como ou o que deveriam fazer em seguida. Assim, eles planejam aproveitar a posição da Turning Point USA, com jovens cristãos como público cativo, para vender, construir e vender casas. Ok, foi isso que a pessoa me disse. E eu verifiquei isso. Eles apresentaram algumas provas de que essa conversa aconteceu. E eu acho isso interessante. Acho que deveríamos compartilhar isso. E eu sei disso, tenho certeza, que provavelmente foi isso que Charlie escreveu. Aparentemente, ele tinha um plano de 15, 20 anos, de acordo com Frank Turek. Ou foi o Rob McCoy? Acho que foi o Rob McCoy que disse isso. Acho que todos eles disseram isso, pra ser honesto, mas o Rob McCoy realmente disse. Ele mantinha isso em seus cadernos. E assim, um império imobiliário pode estar prestes a surgir para a Turning Point USA. Incrível. Isso realmente é algo. Enfim, pessoal, vamos fazer mais uma pausa para os nossos patrocinadores e depois eu vou ler alguns dos seus comentários. Certo, pessoal? Seja você quem está lutando com cartões de crédito, empréstimos pessoais ou contas médicas, a PDS Debit tem opções personalizadas para ajudar você a sair das dívidas. Eles vão além dos números para entender a sua situação financeira única e podem criar um plano personalizado feito especialmente para você. Não é exigida nenhuma pontuação mínima de crédito. Eles estão aqui para ajudar você a economizar mais. Pague suas dívidas mais rápido e coloque o dinheiro de volta no seu bolso. PDS Debit tem classificação A+ no BBB, com milhares de avaliações 5 estrelas no Google e Trustpilot. PDS já ajudou centenas de milhares a sair das dívidas. A cada mês que você espera, os juros e as taxas só aumentam. O melhor momento para começar provavelmente foi ontem. A segunda melhor opção é agora. Não espere mais um mês. Retome o controle em 30 segundos, obtenha sua avaliação personalizada gratuita. E a melhor opção para você é visitar pdsdebit.com. Corte Candice. Novamente, trata-se de pdsdebit.com, com a barra Candice. Também quero falar para vocês sobre o Home Title Lock, porque se você é proprietário de um imóvel, precisa ouvir isso. O FBI tem alertado os proprietários sobre esse tipo de fraude imobiliária que está aumentando, que é o roubo de título de propriedade. Esse tipo de roubo não acontece arrombando sua casa e levando suas coisas. Acontece com apenas um documento de uma página, com uma assinatura falsificada, que pode ser registrado no cartório do condado, e se o seu título, que é o registro legal de propriedade, for transferido do seu nome, os criminosos podem usar essa posse para esgotar o seu patrimônio ou até mesmo vender o seu imóvel. E você nem vai saber disso até começar a receber avisos de cobrança e de execução hipotecária pelo correio. É por isso que fiz uma parceria com o Home Title Lock, para que você possa proteger seu patrimônio e descobrir hoje mesmo se já é uma vítima. Use meu código promocional Candice em hometitlelock.com e receba um relatório gratuito do histórico do título e um teste grátis de proteção tripla de $1 milhão. Monitoramento 24 horas dos registros do título, alertas de alteração e, em caso de fraude, a equipe de restauração do CIAEL gastará até $1 milhão para resolver. Mais uma vez é hometitlelock.com, código promocional Candice, ou use o link na descrição abaixo. Então, o que vai acontecer agora? Ameaças, processos, advogados, falência, é assim que funciona, certo? Quando você acorda para o golpe de tudo, quando começa a dizer a verdade, quando diz, não vou fazer parte do golpe, quando diz, não, prefiro morrer com minha alma intacta. É como se só houvesse uma saída dessa Matrix. Duas saídas, ou vamos te destruir, ou vamos te matar. É isso. Espere por algum processo sendo inventado, porque eu tive a audácia de contar a verdade sobre o que aconteceu com meu amigo. E você precisa de amigos de verdade neste mundo. Você realmente precisa de amigos de verdade. Amigos que vão se posicionar quando todo mundo está mentindo sobre tudo o que aconteceu com você naquele dia. E nós descobrimos mais coisas, aliás. Mas você sabe, hoje ainda é terça-feira. Então vamos trazer mais para vocês. Vamos trazer mais amanhã. Enfim, pessoal, para tratar de alguns recados. Uma ótima notícia. Meu livro, Make Him a Sandwich, não está disponível apenas no site Make Him a Sandwich, que é makehimasandwich.com, mas agora também está disponível na Amazon. Então você pode adquirir lá. Você pode ir ao amazon.com e agora pode receber o livro entregue diretamente para você. A propósito, acho que o George colocou um aviso dizendo que não está em estoque. Isso não é verdade. Isso só significa que a Amazon ainda não recebeu o nosso envio. Então está em estoque e você pode comprar hoje mesmo. Estou muito animada com isso. É um livro muito bom e aborda a história do feminismo.
E também é um livro bastante pessoal, meio que a minha própria jornada com o feminismo e sobre aprender de onde vêm todas as ideias ruins, o que está relacionado, ou acho que devo dizer, no que diz respeito à América, ao assassinato do czar, outro evento de assassinato. Eu acho que esses bolcheviques estão aqui na América. Algo que quero dizer para vocês é que esse é o meu maior temor. Eles se infiltraram silenciosamente para dar a vocês uma espécie de referência a Game of Thrones para quem assistiu. Enquanto estávamos todos em guerra, uns com os outros, à esquerda e à direita, os caminhantes brancos estavam construindo um exército e eles estão aqui. É esse o sentimento de pavor que tenho em relação ao que aconteceu neste país. Eles são bolcheviques e acreditam que matar é um direito deles. Eles odeiam os cristãos, eles acreditam na infiltração e devemos jejuar. Devemos orar. Devemos esperar que a visão de Charlie estivesse correta. Ele sabia que ia morrer, mas também sentia, como me confidenciou, que precisava tomar essa decisão. Para que as pessoas acordassem. E eu realmente acho que isso catalisou um despertar aqui. E esses são riscos que eu também sinto como parte da minha missão. Preciso correr esses riscos para dizer e alertar as pessoas, mesmo colocando minha própria vida em risco. Porque não haverá um amanhã para nossos filhos. Eu sinto esse temor e odeio ter que comunicar isso a vocês. Eu sempre tento ser otimista, mas isso é grave. Eu sinto isso. E acho que todos vocês também sentem. Então, sim, é muita coisa para digerir. E ainda não terminamos. Claro, tenho esperança de que Erika Kirk faça uma declaração. Acho que nessa nova função de CEO e presidente, merecemos uma resposta sobre aquele cheque. Aquela ligação, merecemos uma resposta clara sobre isso. E nada de rodeios. Porque eu disse que minhas fontes eram bem confiáveis quanto a isso. E eu estou meio que tentando digerir toda essa devastação para ser honesto com vocês. Quais são as implicações disso? Enfim, temos novos produtos à venda no nosso site também. Agora você também pode presentear alguém com uma assinatura do Clube Candace para participar do nosso Clube do Livro. Aliás, assim que terminarmos aqui, vamos direto para o Clube do Livro, enquanto continuamos essa conversa sobre Sigmund Freud e a tradição mística judaica, que se correlaciona diretamente com o que está acontecendo hoje, uma espécie de guerra que aconteceu e ninguém realmente sabe o que estava acontecendo na Europa. Esse livro é realmente importante. Então é isso, agora você pode presentear uma assinatura se quiser. Estamos ficando sem tempo, mas lerei o comentário mais votado do episódio de ontem. Diz, é loucura que Candace esteja pesquisando o plano de assassinato contra ela. Enquanto isso, ela descobre coisas no governo escondidas à vista de todos. Precisamos acordar. América, não só a América, o mundo. O mundo precisa acordar. E eu acho que o erro, entre tantos erros que o diabo comete, foi exagerar na dose ao executar Charlie publicamente, porque isso despertou algo. Dentro de todos nós que ainda temos bondade, dentro de todos nós que diremos não ao dinheiro, dentro daqueles de nós que preferem ser processados a ceder ao mal. Acho que isso nos fez perceber que precisamos ser soldados de Deus. Se eles vão ser soldados das trevas, então nós temos que ser soldados da luz. Deixe-me ver se consigo ler alguns desses comentários antes de encerrarmos aqui. Uau, essa foi uma doação enorme feita pela Laughing Cats Music World. Obrigado! Vou precisar disso porque acho que o governo federal está tentando me levar à falência de 1000 maneiras diferentes. A guerra jurídica é uma das estratégias. Guerra jurídica. Eles simplesmente fazem com que você esteja sendo processado o tempo todo. E eu sinto que isso tem acontecido desde que escapei da Matrix. Essa pessoa escreve, apoio minha garota favorita em... Minha boca ficou aberta quando você mencionou o nome DuPont. Eu chorei esta noite. Eu te amo e amo o Charlie desde o começo. Uma grande parte do meu dia a dia foi arrancada de mim quando mataram o Charlie. Você é verdadeira de coração quando tudo está contra e impossível de negar. Você pode dizer, como dizem os franceses, c'est la vie. Que todos eles caiam... Sim. Sabe que todos os envolvidos nessa história se deem mal? Acho justo. Talvez Turning Point traga algumas respostas bem claras. Até agora, não nos deram nenhuma. Apenas mais ataques contra Candace. Mais pessoas que se dizem cristãs estão atacando Candace. Utilizando as escrituras bíblicas. Não tenho mais tempo para isso. Eu realmente não. Estamos aqui agora e o mundo pode ver o que está acontecendo. Você pode me chamar de louco. Você pode me chamar de malvado. Você pode me chamar de demoníaco. Pode me chamar do que precisar. Isso te mantém aquecido à noite.
Porque, acredite, não vai ser nem de perto tão quente quanto você vai ficar quando estiver queimando no inferno por toda a eternidade. Ok? Vai ser uma vida como você nunca imaginou. Esta vida é curta. A de Charlie foi mais curta, um fim precoce, mas esta vida é curta em relação à eternidade. E isso é real. E eu me comprometo com a verdade. E eu simplesmente decidi que vou ficar do lado da verdade. E vou continuar suportando esses ataques e ficar ao lado do povo. Seven Sheets escreve: parece que você é o único amigo próximo realmente de luto por ele. Eu já passei por isso. Sinto muito pela sua perda. Por favor, seja forte. Obrigado. Eu agradeço por isso. Yaka escreve: muitas bênçãos, Candace, de Anton, Daniels e dos Bag Chasers. Continue lutando o bom combate. Snowy escreve: integridade, coragem, inteligência articulada, tão bonita por dentro quanto por fora. Candace Owens, pelos olhos de uma pessoa de 79 anos. Obrigado. Eu adoro deixar a sua geração orgulhosa porque realmente acho que essa foi a última geração que teve valores de verdade. Sabe, a América se perdeu quando decidimos que faríamos qualquer coisa por dinheiro, que foi o que Bebe disse diante das câmeras. Você sabe, a América é algo que pode ser facilmente movido com dinheiro. Mas não esta americana. Então é isso. E Amir escreve: eu votei para que meus impostos fossem doados da CIA para a Agência de Inteligência do Canadá por todo o seu trabalho investigativo. Porque neste momento ela é uma das raras figuras públicas que realmente lutam pela verdade. Infelizmente, quero dizer, eu realmente achei que haveria mais aliados. E há alguns, como eu disse, há alguns bons agentes federais. Existe um movimento subterrâneo acontecendo, mas não é nem de longe suficiente para o quanto pagamos de impostos. Isso eu te digo de graça. Joy escreve: isso é profundo. Tenho assistido A Revolução, do Ken Burns. A conexão francesa com a América é antiga, é mesmo. E que bobagem nossa pensar que eles só fizeram um favor pra gente e disseram sayonara, né? De jeito nenhum. Claro que não foi assim que aconteceu conosco. Americanos ingênuos. Enfim, pessoal, vamos começar o Clube do Livro. Apoiem o programa. Vocês podem fazer isso de várias maneiras. Como eu disse, comprando produtos. Temos um novo kit disponível no site, o que nos deixa animados. E vocês podem, é claro, comprar o livro que está disponível na Amazon e vamos continuar insistindo. Hoje foi definitivamente um episódio em que sinto que fomos ao máximo pelo Charlie. Então nos vemos amanhã